Atenção! Se você sente que algo no cristianismo não faz sentido, se nunca te explicaram a Torá como ela realmente é, se você percebe que a fé foi misturada com filosofia grega, Roma e gnosticismo, este estudo não é para religiosos, é para quem busca a verdade do Altíssimo. Assista até o fim. Isso pode mudar tudo o que te ensinaram. Shalom e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, define muita coisa sobre identidade e propósito. É um tema central, sem dúvida. Fomos ensinados sobre um pacto que mudou, uma lei que acabou e um salvador para todos. Mas e se a base disso tudo for um desvio do plano original? Exatamente. A pergunta que guia a nossa conversa hoje é: o eterno, Yah, ele muda de ideia? O pacto que ele fez com Israel foi, assim, cancelado? Substituído? Aqui no canal Eu Me Identifico, a gente vai direto na raiz, sabe? Nas escrituras para entender a verdade sobre o pacto e a identidade do povo escolhido. Vamos analisar os fundamentos da Torá para entender por que essa ideia de um Salvador universal contradiz a própria palavra de Yah. Ok, para começar, acho que a gente precisa estabelecer um princípio que é a base de tudo, que está lá em Números 23. Yah não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que isso significa na prática para o pacto? Significa que tudo que vem dele é constante. O caráter dele não muda, a Torá dele não muda. O povo dele não muda. E, principalmente, o pacto dele não muda. Qualquer doutrina que sugere que precisou de um plano B, sabe? Como se o primeiro tivesse falhado. Isso. Essa ideia já começa em contradição total com a natureza dele. E é aí, então, que a gente encontra o que seria o erro central do chamado Novo Testamento. Exato. Ele parte da premissa de que alguém veio apagar pecados de pessoas que nunca estiveram sobre o pacto. Pela lógica da Torá, isso é impossível. Isso já puxa outra questão fundamental. Quem, segundo as Escrituras, pode pecar e precisa de perdão? Porque esse conceito foi universalizado, né? Totalmente. Mas a Torá é Muito específica. Pecado, ou shit, em hebraico, não é só um sentimento de culpa, um negócio vago. Não mesmo. É um termo legal. Significa a quebra de um pacto, a violação de um mandamento da Torá. Então a lógica é bem clara. Claríssima. Só pode pecar quem está dentro do pacto. Só precisa de perdão quem recebeu a Torá. E quem perdoa? Essa é outra parte importante. O próprio Yahweh. Em Isaías 43, ele é direto. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Ele enfatiza o eu mesmo. É uma relação direta entre Yahweh e o seu povo, Israel. Ok, mas as religiões geralmente ignoram um texto que parece ser chave para essa discussão. Deuteronômio 32, versículos 8 e 9. O que essa passagem revela sobre o plano para as nações? Olha, ela revela algo que desmonta completamente a ideia de uma missão religiosa universal. É bem forte isso. O texto diz que o Altíssimo dividiu as nações, estabeleceu os limites de cada uma e entregou cada povo à sua própria, digamos, administração espiritual. Mas uma porção ele separou só para ele. E essa porção é explícita, porque a porção de Yah é Israel. Jacó é a herança que lhe coube. Exato. Ele não se tornou Deus de todas as nações através de uma religião. Ele escolheu Israel como seu povo do pacto, sua herança particular. Tem outro pilar da identidade hebraica que foi distorcido, que é a ideia de filho primogênito. A narrativa religiosa foca num indivíduo, né? Sempre no indivíduo. Mas a Torá diz outra coisa. O que a Torá diz. É explícita, não deixa margem para interpretação. Em Êxodo 4, Yahvé manda Moisés dizer a Faraó: assim diz Yahvé, Israel é meu filho, meu primogênito. A nação. O primogênito é a nação. O povo não é um homem, um Messias, um ser divino individual. É o coletivo. Entender isso é revolucionário, porque esse único versículo destrói um monte de conceitos que foram inseridos na fé. Conceitos pagãos. Encarnação, trindade, sacrifício humano, tudo isso são ideias greco-romanas, não hebraicas. E isso nos leva a uma diferença de propósito.
Muitas religiões ensinam que a vida aqui na Terra é secundária, um teste para uma vida após a morte. Que o corpo é uma prisão. Isso é compatível com a Torá? De forma alguma. Essa é uma visão gnóstica, grega. A Torá é um projeto de vida. Lá em Deuteronômio 30, a ordem é bem clara. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. A promessa não é um céu abstrato. É vida longa, terra, família, justiça social, coisas concretas. Segurança. A Torá fala de alma vivente, Nefesh Shayah. Uma vida concreta, física, aqui e agora. Então, essa ideia de desprezar o mundo material para alcançar um plano espiritual é totalmente contrária ao objetivo do pacto. Completamente. O objetivo é estabelecer um reino de justiça na terra, através do seu povo. Bom, uma das frases mais usadas para anular a Torá é aquela de que a lei e os profetas vigoraram até João. Como isso se sustenta? Não se sustenta. É uma contradição direta. Com as próprias escrituras hebraicas? Exato. O Salmo 119 diz que cada uma das ordenanças de Yah dura para sempre. Isaías 40 diz que a palavra do nosso Elohim permanece para sempre. Se algo é eterno, não pode ter data de validade. Não tem como. E é nesse contexto que surge a figura de Paulo, um cidadão romano escrevendo em grego. Que introduz a ideia de uma salvação sem pacto e chega a chamar a Torá de maldição. Nenhum profeta de Israel jamais ensinou algo parecido. Paulo criou uma nova religião para gentios, rompendo com os fundamentos da Torá. E a questão do sacrifício? A ideia de que um homem morreu para pagar pelos pecados de outros é o centro da fé cristã. Mas a Torá, ela apoia esse sacrifício substitutivo? Muito pelo contrário. Os profetas foram claros. Oséias 6 diz, misericórdia quero e não sacrifício. O Salmo 51 também fala disso. Sim, afirma que o sacrifício aceitável é um espírito quebrantado. E Ezequiel 18 estabelece o princípio da responsabilidade individual. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem transferência de culpa. Cada um é responsável pelos seus atos. Ou seja, a ideia de um mediador humano que morre no lugar de outros é, mais uma vez, uma construção de fora. Uma construção que anula a justiça e a misericórdia direta de Yah. Então, o que a gente viu hoje é que, quando a gente volta para a fonte, a verdade fica muito mais clara. O pacto de Yah com Israel é eterno. Seu primogênito é uma nação, não um homem. E a Torá é um manual para a vida na terra, não guia para a morte. O conceito de um Salvador universal que aboliu a lei é uma construção tardia. Greco-romana. Serve para apagar a identidade e o propósito do verdadeiro Israel. A mensagem dos profetas nunca foi sobre esperar um substituto, mas sobre arrependimento e retorno ao pacto. Voltai a mim, e eu voltarei a vós. E este chamado não é para uma nova religião. É para um retorno à identidade. É um chamado para que Israel se lembre de quem é. E antes de se despedir, se você se identificou com esse conteúdo, curta e compartilhe este episódio do canal Eu Me Identifico. Deixamos uma reflexão final. Yahu não nos chamou para morrer esperando o céu, mas para viver em justiça na terra. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.